Olá, tudo bem? Meu nome é Mônica e hoje a gente vai conversar por aqui sobre duas histórias de horror de Robert Louis Stevenson. Já que a gente está no mês do Halloween, eu separei o Médico e o Monstro para ler e depois peguei também o Clube dos Suicidas. As duas histórias são bem curtas, os personagens vão sentir esse horror, mas não são aquelas histórias que a gente morre de medo, não. Eu não sou das mais corajosas e li de boa as duas histórias. Outro fato semelhante entre as duas é que vai ter um toque de mistério. A gente, na verdade, vai tentar descobrir alguma coisa e vai se passar uma investigação. Então, os personagens vão estar envoltos, assim, por um horror, mas sempre tentando descobrir o que está por trás daquelas aparências. Nas duas tramas há algo de errado e isso vai suscitar uma curiosidade e a gente não vai conseguir largar o livro. Pelo menos foi essa a sensação que eu tive lendo essas duas histórias. Então, se você também gosta de ler, eu já te convido a se inscrever aqui no canal. Aqui toda semana você vai encontrar vídeos falando sobre leituras e também a curtir o vídeo, porque isso ajuda muito na divulgação desse conteúdo. Vamos então começar conversando pelo Clube dos Suicidas. Mas caso você queira saber só sobre o Médico Monstro, eu vou deixar aqui um minuto que eu começo a contar sobre essa história, tá bom? Bem, por essas características que eu já mencionei com vocês, né, esse toque de mistério, suspense, investigação, a gente pode falar que o Robert Louis Stevenson antecipou o romance policial. Ele que viveu no século XIX, né, ele nasceu em 1850, e essas duas histórias foram publicadas lá para o final do século XIX. A edição que eu li do Clube dos Suicidas, essa aqui que eu vou deixar na tela, ela faz parte do Kindle Unlimited e de uma coleção chamada Novelas Imortais. Aliás, eu já li 3 dessas novelas imortais. Aqui no canal você vai encontrar um vídeo sobre A Fera na Selva, do Henry James, e no meu Instagram você vai ter uma mini resenha falando sobre Um Homem da Areia, do Hoffman, e também de Bartleby, ou Escrevente, do Melville. O Clube dos Suicidas vai ter uma estrutura diferente. Ele é uma novela, né, então um texto bem curto, só que ele é dividido em 3 partes. Essas 3 partes vão ter um início independente, mas depois a gente vai ver que elas estão interligadas. A primeira parte se passa em Londres, a segunda em Paris e depois retorna para Londres na terceira parte. Então pensem aí numa Londres mais sombria, onde essa história vai se passar à noite. A gente vai conhecer um príncipe assim com hábitos muito estranhos. Esse príncipe está passando uma temporada em Londres, mas na verdade ele é príncipe da Boêmia. E esse príncipe parece meio entediado com seu status de nobreza, enfim, com a sua vida de nobre. E durante as madrugadas ele passa a usar um disfarce e sair por aí com uma outra identidade. E sempre acompanhado por um coronel. Bom, tudo já parece um pouco esquisito, mas vai ficar mais esquisito ainda, porque eles estão num bar e aí eles vão ver a chegada de um jovem acompanhado por 2 criados. E eles estão com uma bandeja com tortinhas e estão distribuindo essas tortinhas mesmo assim de graça. E aí, para cada pessoa que esse jovem oferece a tortinha, a pessoa não aceita, ele come a tortinha. Lógico que isso vai chamar a atenção do príncipe, né? Afinal, ele tá ali atrás de coisas curiosas mesmo. E ele diz que ele só vai aceitar a tortinha desse jovem se ele aceitar jantar com ele. Bom, o acerto ali é feito e logo eles saem ali do bar e vão jantar. E claro que o príncipe vai querer saber o porquê daquilo, né? Uma coisa tão esquisita, sair distribuindo tortinhas ali durante a noite. Bom, aí o rapaz não vai dizer o nome dele, ele diz que ele quer ocultar a identidade dele, o que ele faz, enfim. Mas ele vai contar que ele é de uma família com posses, só que ele perdeu todo o seu dinheiro no jogo. Aí o príncipe, para que ele possa contar mais coisas, ele vai usar aquele recurso de empatia. Então ele vai falar que ele também passa por isso, que a vida dele não tem sentido, que ele também está arruinado. E o companheiro dele, aliás, eu não disse, né? O companheiro dele chama-se Geraldine, né? O coronel, e o príncipe Florizel. Os nomes assim mais esquisitos, mas enfim, são os nomes, né, do príncipe e do seu companheiro. E eles vão vir com toda uma história, que eles também estão arruinados, tal. E aí vai dar certo porque o jovem vai abrir a boca de vez. Só que para dar mais credibilidade para o seu relato, o príncipe separa ali o dinheiro, né, que vai pagar o jantar, e o restante das notas ele atira numa fogueira ali do lado. E o jovem tem uma reação assim, meu Deus, por que você fez isso? Você devia ter deixado pelo menos 40 libras. Aí que o príncipe vai ficar curioso, vai falar, mas por que 40 libras, né? E aí ele fala que é o valor da entrada. E a gente vai ver que é o quê? O valor da entrada para o clube dos suicidas. O coronel, né, que é o companheiro do príncipe, ele vai falar assim, olha, não tem problema, eu tenho essa quantia aqui. Ele tem ali as 80 libras, né, para a entrada dele e a entrada do príncipe também. Mas, na verdade, o Geraldine fica bem preocupado, né, com a sua alteza e quer conversar em particular com ele. Só que o príncipe quer ir até o fim, ele não está se importando muito, ele quer viver, na verdade, essa aventura. Eles vão descobrir que as pessoas que frequentam esse clube querem morrer, mas não têm coragem de se matar. Bom, o jovem vai levá-los, né, até o local do clube
e apresentá-los ao presidente. Só que o presidente ele vai fazer um teste, ele não vai falar de cara, tipo, aqui realmente é um clube dos suicidas, eu sou o presidente. Não. Ele vai testar realmente se é isso que eles querem. Então ele vai falar que ele desconhece totalmente esse clube, que eles estão enganados. Mais uma vez os dois vão fazer um papel impecável e o presidente vai acreditar realmente que eles têm intenção de se matar. Quando eles entram no ambiente que as pessoas estão reunidas, eles vão ver pessoas bebendo champanhe, fumando charuto, e percebem também que todos são muito jovens, com exceção de um homem. É claro que isso vai chamar a atenção do príncipe e ele vai lá conversar com esse senhor. E é conversando com esse senhor, que já frequenta o clube há algum tempo, que ele vai descobrir toda a dinâmica dali. Então as pessoas pagam 40 libras para entrar no clube e vai acontecer um jogo. Na verdade, um jogo de cartas. Então as cartas são distribuídas e quem pega o as de espadas será morto. Quem pega o as de paus será a pessoa que irá matar. Então é isso mesmo, gente. Os integrantes do clube matam uns aos outros. Lógico que isso vai gerar um choque, um horror a princípio, mas o príncipe continua ali e ele vai partir para esse jogo. Então, em um certo momento da noite, eles saem dessa sala, onde eles estão bebendo e fumando, e vão para uma sala ao lado, onde tem uma grande mesa, e as cartas serão distribuídas pelo presidente. Notem que o presidente nunca joga. Então, eles vão passar por todo aquele medo da carta cair com eles, e eles vão escapar dessa noite. Só que adivinha, o príncipe quer voltar na noite seguinte. E na noite seguinte, a cartas do as de espadas cai com o príncipe. Então ele será a pessoa assassinada. Bom, aqui eu ainda tô na parte 1 dessa história, tá, gente? Como eu disse, são 3 partes. Bom, vai acontecer o desfecho, a gente vai ver se o príncipe é morto ou não. E aí a gente vai para a segunda parte da história, que se passa em Paris, mas que está totalmente ligada ao fato que ocorreu nesse clube. O que eu posso falar para vocês é que tudo vai continuar girando em torno desse clube, só que na figura do presidente. Quem é esse presidente? Quem é essa pessoa que está articulando tudo isso e por que ela faz isso? Bom, mas vai ser só na terceira parte que a gente vai conhecer o final realmente do presidente do Clube do Suicida. Confesso para vocês que eu gostei mais da primeira parte da história, eu achei mais envolvente. A segunda e a terceira são boas, assim, eu gostei de como o Stevenson conta a história. Na verdade, eu descobri que ele é um grande contador de histórias, né, gente? Mas eu confesso que eu gostei do Clube dos Suicidas, eu não amei. O que eu amei de verdade foi O Médico e o Monstro. Então, bora conversar sobre esse grande clássico da literatura que, nossa, não poderia deixar de ser, porque é demais essa história. Bem, antes de mais nada, eu preciso contar para vocês que eu li O Médico e o Monstro sem saber de nada. Como eu escapei a um spoiler, porque é uma história assim muito conhecida, eu não sei. Eu sei que é verdade, eu não sabia da história, então foi muito legal porque eu pude viver toda a experiência, a descoberta que os leitores lá atrás, né, os primeiros leitores dessa história viveram e foi fenomenal. O Médico e o Monstro também é uma história que vai tratar de horror, desse sentimento que alguns personagens vão viver, principalmente o protagonista da história, mas ela também vai abordar uma investigação, vai ter um mistério, um suspense também em toda essa história, que vai ser maravilhoso para a gente não querer largar o livro. Só que essa história também, ela vai ser mais profunda, ela vai falar mais da natureza humana, dessa dualidade bem e mal que todo ser humano tem dentro de si. Vai abordar muitas aparências, o que está por trás realmente dessas aparências. E vai falar muito dessa parte mais sombria da psique humana. Eu estou abordando muito essa questão das relações humanas e das aparências, porque aqui a gente vai conhecer um médico pesquisador super famoso. Ele até faz parte da Academia Real de Ciências da época. Então ele é aquele personagem que vai estar acima de qualquer suspeita ali para a sociedade. Só que ele vai fazer uma coisa muito estranha. Ele vai pedir para o seu amigo e advogado, o Sr. Utterson, fazer um testamento. Só que nesse testamento, ele vai deixar todos os seus bens para um senhor chamado Edward Hyde. E não é só em caso de morte, é em caso de desaparecimento também. Se ele sumir por 3 meses, todos os seus bens vão para o senhor Hyde. Aquilo vai deixar o advogado muito preocupado, vai achar uma coisa esquisita, até uma loucura por parte do amigo. Só que as preocupações dele vão aumentar quando ele descobre quem é esse tal de senhor Hyde. Então um dia, esse advogado está passeando com um parente seu, eles costumam fazer esses passeios noturnos, e eles passam por uma rua assim, uma rua lateral mais deserta. E olhando para uma porta ali escondida dessa rua, o amigo do Sr. Utterson vai lembrar do episódio que aconteceu. E ele conta esse episódio por advogado. Então ele foi testemunha de um fato assim horroroso. Ele viu um homem assim baixo, meio estranho, caminhando, e uma menina vindo correndo no sentido oposto, e eles se chocam. E após esse choque, o homem vai pisotear a menina.
Então vocês imaginam o horror que foi, a família da menina vai ficar em volta do homem, todo mundo assim revoltado, aparece um médico também que foi chamado pela família, e eles conseguem pegar esse homem. Bem, ali a vontade que eles têm é de matar, né, essa pessoa, só que claro, eles não fazem isso, e eles começam a ameaçar que eles irão acabar com a reputação dele, se ele tiver alguma reputação, enfim. E logo o Sr. Hyde vai oferecer dinheiro para eles. E aí ele vai levar até eles um cheque assinado pelo Dr. Jekyll. E claro que eles acham que aquilo se trata de uma falsificação, porque como eu disse, esse doutor era muito conhecido. E aí o Sr. Hyde fala assim, olha, não tem problema, a gente aguarda amanhecer e a gente vai num banco e eu retiro o dinheiro. E é assim que acontece, então o cheque era verdadeiro. Só que ao contar isso para o advogado, ele não vai dizer o nome do Dr. Jekyll, ele vai deixar ali em sigilo. Mas ele diz o nome do Sr. Hyde. E aí que o Utterson vai juntar tudo, vai falar assim, nossa, então se trata do médico e esse é o tal Sr. Hyde que ele quer deixar todos os bens. Então ele pergunta para um amigo, como é esse Sr. Hyde? E aí, gente, eu vou ler um trechinho da descrição, porque isso vai ser comum a todas as pessoas que encontram esse homem. Olha só o que ele diz. Não é fácil de escrever. Há algo de errado com suas feições. Alguma coisa desagradável, na verdade, detestável. Nunca vi um homem com que eu tivesse antipatizado tanto, e apesar disso, nem sei porquê. Ele deve ter algum defeito. Dá uma forte impressão de possuir alguma deformidade, conquanto eu não saiba onde. Então, todas as pessoas que encontram o Sr. Hyde têm esse sentimento, sabe? Uma coisa assim ruim, muito perturbadora e até demoníaca. Bem, depois desse relato, é claro que o advogado vai ficar mais preocupado ainda com o seu amigo e ele vai começar a ficar rondando aquela região para ver se ele consegue encontrar o Sr. Hyde. E isso vai acontecer uma noite. Ele aborda o Sr. Hyde entrando nessa portinha. É lógico que o Sr. Hyde não vai receber bem essa abordagem que ele teve pelo advogado, e não vai dar muito assunto, vai ser o mais evasivo possível. Então percebam que agora na história começa aquele tom de investigação. Já que ele não consegue ter informações dali, ele vai atrás de um amigo que eles têm em comum também, um doutor muito conhecido. Só que esse doutor está afastado do Dr. Jekyll e não dá muitas informações para ele e diz que nunca ouviu falar do Sr. Hyde. Bem, eu estava esquecendo de mencionar para vocês que o advogado tenta falar diretamente com o Dr. Jekyll, vai até a casa dele naquela mesma noite que ele encontra o Sr. Hyde. Só que adivinha, ele não está em casa. Mas ele fica sabendo pelo mordomo que o Sr. Hyde está autorizado a entrar na casa, mas na verdade ele não entra pela entrada principal da casa, ele entra pelo laboratório, que é aquela portinha que a gente comentou no começo do vídeo. E mais do que isso, o Dr. Jekyll dá ordens para os seus funcionários de que eles obedeçam também ao Hyde. Então, além de deixar ele ali com uma passagem livre, eles têm que fazer tudo o que ele pede. Bom, vai chegar um ponto da história que o advogado vai conseguir falar com o Dr. Jekyll e ele diz para ele não se preocupar, que não é nada disso que ele está pensando. E aí, gente, vai acontecer um assassinato. E quem é o assassino? O Sr. Hyde. O Sr. Utterson percebe tudo aquilo, só que ele conversando com o médico, o Dr. Jekyll garante para ele que ninguém vai achar o Sr. Hyde, que ele não vai voltar a aparecer. E as coisas aparentemente vão voltar ao normal. Então, como a gente está vendo, grande parte da história vai ter esse foco. O porquê do testamento e qual é a natureza da relação entre o Dr. Jekyll e o Sr. Hyde. Porque eles são pessoas que ninguém vai imaginar que teriam algum tipo de relação. Afinal, o Dr. Jekyll é um homem super respeitável, um médico, pesquisador, e o Sr. Hyde é uma pessoa assim abjeta, que todo mundo vê que é muito má, que só faz maldade, como eu disse agora, né, cometeu um crime. Então, né, o que está acontecendo? O porquê dessa relação? Então a gente vai ver muito forte essa questão do duplo, a questão da dualidade, bem e mal. E uma coisa interessante também é que o Stevenson ele vai estar inovando nesse sentido, porque essa história de horror não vai se passar num castelo distante, lá na Espanha ou na Itália, como os romances góticos, né, escritos antes dele descreviam, né? História de horror, mas muito longe dos leitores. O Médico Monstro não. O Médico Monstro se passa na Londres atual, ali, né, da época, final do século XIX, e vai contar de muitos conflitos internos. Então, o mal, o horror, não está lá longe, está dentro da gente. Bom, eu vou parar por aqui, caso você não tenha lido, para você ter também a sua descoberta, mas a história vai continuar com todos esses conflitos, né, das aparências e da verdade interna. Bem, por fim, eu posso falar para vocês que eu amei essa história, me interessei muito por esse escritor, tanto é que eu já fui ler, né, o Clube dos Suicidas em seguida, e espero também ler outros textos dele. Eu sei que ele também escreveu A Ilha do Tesouro, né, ele é muito famoso por esse texto também, que ele escreveu para o seu enteado, né,
mas a fama dele realmente aconteceu quando ele publicou O Médico e o Monstro. Se você gosta também de histórias desse tipo, tem uma favorita, conta pra mim qual é, porque eu tô muito interessada em continuar lendo esse tipo de literatura. Eu te agradeço demais por você ter ficado até aqui assistindo o vídeo e eu te espero num próximo aqui no canal. Até lá, tchau, tchau!